Salve, salve, salve. Vambora, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos chegando. Ô, E aí, doutor? rapaz, Quanto tempo, tarde hein? hoje, hein? Que tarde hoje, hein? Quanto É, tempo, cara. é verdade, é verdade. Isso aí. Aqui é trabalho. Aqui não tem descanso, não. O pessoal que não sabe, a gente estava na aula do Petit Cursos, né, Tanque? Até há pouco, É isso. falando sobre estabilidade internacional, falando sobre ONU, falando sobre Fundo Monetário Internacional e outras cositas mais. É isso. Lazare Souza entrou antes de você mais uma vez, Daniel. Assim, Cara, vergonhoso, Lazare vergonhoso Souza mesmo. entrou antes de você, que eu acompanhei. Ele Petit. entrou. Peraí. Como é que é, Daniel? O que chama? Plantão Plantão Petit, Petit. 48º dia de guerra, selos à venda. O pessoal já começou comprando selos aqui, Tagui. 48º Fica o nosso agradecimento. de Olha aí, guerra. Guilherme comprou selo, muito obrigado. Selos à venda. Marhai comprou selo também. Olha aí, dólar. Dólar tá que tá. Dólar tá com a vida moleque. Quem mais comprou selo aí, Daniel? Ó, Geise, MPO comprou selo. Obrigado, Geise. Guiego, porra, aí complica. Guiego, é isso? É o Marrai comprou Guilherme, selo. Guilherme. Vic War comprou selo também, muito obrigado. O pessoal comprando Tarará. selos, Tanguy. Muito obrigado a todos e todas que estão chegando aqui na nossa live. A Karina, Nissar MC comprou também. a Karina tá perguntando se a gente falou algum momento sobre Afeganistão e Talibã. Porra, muito. Pô, procura os episódios passados aí, ali de agosto, setembro. A gente falou longamente sobre isso, falando bastante. Alvarengo comprou selo, muito obrigado. Mariana Schettini comprou também selo, muito obrigado. Pessoal, sejam bem-vindos. Vamos esperar só mais uns segundinhos aí que a gente começa. Temos pauta sobre Polônia hoje. Temos, vai ter. Tem oligarca hoje, Daniel? Tem oligarca. E, rapaz, o dólar segue caindo, hein, Tanguy? Segue caindo. O É mesmo, dólar cara? tá complexo aí pro pessoal aí que ganha em dólar. Sabe como é que é? O pessoal Quem que ganha ganha em em dólar? dólar. Ah, Pessoal aí nos Estados Unidos da América. Aí, Viviane ih, comprou tá difícil para eles lá, né, selos. Daniel? Tá? Victor comprou selo também. Muito obrigado. Pô, Tanguy, pessoal comprando selos aí para apoiar o Petit Jornal nessa noite, nesse corujão do Petit Jornal, 23 horas e 4 minutos. Olha que beleza. O pessoal tá rindo aí do estilingue na capa do último vídeo. Aqui a gente é vida louca. Aqui a gente não quer saber, mas a estética não permite. Mas a gente bota o estilingue lá na capa do vídeo e é isso. Olha Ó, aí, a Lu Barbeta aí, ó. A Lu comprou selos. Obrigado, Lu. Olha aí. É, tá, tarará. Beleza, 230 pessoas, Daniel. Vamos lá, cara. Vamos começar? Tem que ser apenas 23 horas e 4 minutos. Você tá com Tá pressa? cedo, Para é verdade, tá começar? cedo. Aí, Leandro comprou selo. Obrigado, Leandro. A porta do Ah, armário eu não vi se ela tá aberta ou não, tá, não, segue mas aberta, segue aberta, segue segue aberta. Meu, aberta a meu porta objetivo é do armário atrás testar do Tanguy. a sanidade do Daniel. Pô, acho muito complexo isso. Enfim. Ô, Tanguy, vamos começar então. Vamos Vamos lá, lá. vamos lá. Começar. Vamos embora, Daniel, gravando aqui. Olá, gente. Bem-vindos a mais um Plantão Petit. Esse encontro diário da dupla de costume, Daniel Souza e Tanguy O Bagdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos das últimas horas da guerra entre Rússia e Ucrânia. Estamos gravando esse episódio em uma live no Instagram. São exatamente 23 horas e 5 minutos, pelo horário de Brasília, do dia 12 de abril de 2022. Tanguy, tudo datado, tudo referenciado. Vamos nessa? Tudo bem por aí? Porra, Daniel, 11 da noite, cara? O que tá 11 da acontecendo, cara? Por noite. que 11 da noite, cara? Rapaz, a gente teve aula do Petit Cursos até poucos minutos atrás, então o pessoal lá do petitcursos.com.br acompanhou uma aula sobre organizações internacionais, sobre a importância das organizações para a estabilidade mundial. Ah, tá bom, entendi. Então vamos lá, Daniel. A gente está hoje no 48º dia de guerra, né? E mais uma vez fazendo a cobertura aqui sobre os assuntos mais importantes do dia de hoje. E, Daniel, até tenho, né, algumas questões militares para falar, vou falar rapidamente, mas eu já queria desembocar
sem muita demora, nas declarações que o Putin deu hoje, né? Ele voltou a se pronunciar depois de muito tempo, fazia muito tempo que a gente não ouvia o Putin falar. Ele foi lá para o extremo leste da Ucrânia, da Rússia, né? No extremo leste da Rússia, aliás, acompanhado do Lukashenko, e deu algumas declarações que eu acho que vale a pena a gente Lukashenko segura a pasta do Putin, é estagiário segurar a dele. pasta. Afinal, o que ele Isso. está fazendo no leste da Ucrânia? O Lukashenko Não, não tem o que fazer ele no leste da Ucrânia. O que o Lukashenko. longe pra cacete da Bielorrússia, né? Não, Leste na na Rússia, verdade, desculpa, leste da Rússia. O que ele está fazendo lá? então, ele abre porta quando o Putin precisa, ele abre porta. Ah, entendi, Se o Putin importante. espirrar, ele rapidamente diz saúde e carrega a pasta. E água também. Se precisar de água também, ele pega e leva. Até Então, o porque o Lukashenko está Putin acompanhando só ele lá. bebe água de gente de confiança, né? Não É bebe água em gente de qualquer lugar. confiança. Opa, Lukashenko dá para confiar. Então, Daniel, pensando antes de mais nada, né, na parte militar, a primeira coisa, o prefeito de Mariupol disse que 21 mil pessoas, 21 mil civis morreram na cidade. Tá? Mais uma vez, a gente sempre dá o crédito aqui de quem falou, então foi um prefeito ucraniano, então a gente não tem como ter uma contagem independente disso, mas de qualquer maneira, o fato dele falar de 21 mil civis, né, mortos em Mariupol não é pouca coisa, é algo que realmente chama bastante atenção. E ao mesmo tempo, Daniel, também em Mariupol, o batalhão Azov, logo o batalhão Azov, né, então um batalhão que tem claríssimas inclinações neonazistas, disse que há indícios fortes de que a Rússia teria utilizado armas químicas na cidade. Eu estou falando mais uma vez de quem foi que falou, né, que foi o batalhão Azov e tal, porque ninguém confirmou. Então, nem os Estados Unidos, nem o Reino Unido, nem a Austrália, que foram os três países que se disseram atentos, além, naturalmente, da própria Ucrânia, que se disseram atentos, enfim, aos indícios, o que pode estar acontecendo e tal. Mas, de qualquer maneira, é um assunto que tem percorrido, né, os noticiários relacionados à guerra da Ucrânia desde o início do conflito. É claro que, mais uma vez, gente, o batalhão Azov não é exatamente, né, alguém que tenha credibilidade para falar sobre isso, mas, de qualquer maneira, tanto os Estados Unidos, quanto o Reino Unido, quanto a Austrália disseram que estão atentos, que querem fazer uma investigação sobre a possibilidade e tal, e me chamou a atenção disso ter sido dito pelo batalhão Azov e nem o próprio Zelensky ter concordado, né? Na verdade, ter confirmado, que o Zelensky disse, olha, não confirmo, não sei se teve, mas de qualquer maneira, uma possibilidade, algo que para a gente ficar de olho, né? Então, só para a gente saber que é um assunto que ao longo dos próximos dias pode voltar, mas, mais uma vez, quem está dizendo isso é apenas, até agora, o batalhão Azov. E, além disso, Daniel, ainda do ponto de vista militar, outro ponto bastante triste do conflito, né, bastante dramático do conflito, a ONU pediu uma investigação independente acerca das acusações de que soldados russos, forças russas, têm utilizado a violência sexual como arma de guerra. Então, tem crescido muito as acusações de estupros por parte de estupros e outras formas de violência sexual por parte de forças russas contra a população ucraniana. Então, infelizmente, esse é um lado muito, muito triste da guerra. Não é um fato isolado, isso aqui é algo que várias guerras, isso são acusações frequentes que são levantadas. Então, também é um tema que muito provavelmente já vai aparecer ao longo dos próximos dias na pauta das Nações Unidas. Então, algo a se ficar de olho. Não sei se tem algum comentário sobre esses pontos que eu trouxe no início aí, senão a gente passa para falar um pouquinho sobre o Putin e as declarações que ele deu no dia de hoje, Daniel. Gui, eu queria apenas colocar que ao longo dos últimos dias tem crescido muito a especulação e a expectativa sobre um eventual ataque russo utilizando armas sujas, né, digamos assim, e por isso talvez fique esse burburinho e é utilizado pelo batalhão Azov esse red flag dizendo, olha, eles estão usando aqui armas sujas contra nós, prestem atenção. Mas até agora, como você muito bem colocou, não houve a confirmação de nenhum governo que tem feito esse monitoramento. Mas a ver, porque a preocupação é muito grande, a Rússia tem o histórico de utilizar esse tipo de armamento em guerras como, por exemplo, a guerra da Síria, e talvez dificuldades no campo de batalha poderiam empurrar o governo de Vladimir Putin a fazer mão desse tipo de tática militar que está longe de ser algo aceitável, digamos assim, em pleno século XXI. Pois é. Enfim, Daniel, eu comecei aqui o episódio falando que a gente ia repercutir as declarações do Putin, que fazia muito tempo que ele não falava.
Aliás, nos primeiros dias de guerra, nas primeiras semanas, ele falava todo dia, né? O tempo todo. Ele estava na televisão fazendo declarações. Ele fez aquele comício, né? Lá no estádio Luzhniki, né? Lá em Moscou, enfim. Então, ele fazia aparições públicas com bastante frequência e ele diminuiu bastante. Só que hoje ele apareceu, Daniel, ele reapareceu lá, como a gente estava dizendo, no leste da Rússia, num cosmódromo, né? Então ele foi lá para falar basicamente sobre o programa espacial, fez altas promessas de que a Rússia vai voltar a investir no programa lunar, vai investir em novas tecnologias, na tecnologia espacial e tal. Mas sobre a guerra, né, quando perguntado, ele disse que as conversas acerca de um acordo de paz chegaram a um beco sem saída. Então ele basicamente jogou um balde de água fria em todo mundo que estava falando assim, mas de repente as negociações podem avançar e tal. Ele disse, olha, não tem nada disso, as negociações elas chegaram num beco sem saída. A gente falou sobre isso aqui, Daniel, na semana passada, quando eu disse que o Sergei Lavrov, o chanceler da Rússia, disse que, olha, a Ucrânia mudou um monte de coisa que a gente tinha combinado. A gente fez lá o draft, né? A gente fez lá o primeiro rascunho de um possível acordo de paz. A Ucrânia editou tudo lá, mudou um monte de coisa, colocou coisas que não estavam, tirou coisas que estavam e tal. Então, segundo Putin, aquilo ali mostra que não há construção de confiança, que não tem um ponto básico ainda para a gente ter qualquer tipo de negociação e, portanto, a guerra segue. Como já era de se esperar, ele disse que tudo aquilo que está sendo mostrado em Bucha é tudo fake. Então, todos aqueles corpos, aquilo ali é tudo arquitetado, tudo Rapaz, aí montado. nessa altura do campeonato você dizer que aquilo é fake é puxado, né, Tanguy? Pô, pelo amor Pois de é, Deus, quer pois é. dizer, com imagem de satélite, com algumas agências de notícias internacionais bastante sérias e com uma reputação muito elevada, destacando que os corpos estão lá, que isso efetivamente aconteceu. É impressionante o Putin jogar essa nessa altura do campeonato. Pois é, e claramente ele está falando isso para um público doméstico, né, Interno, claro. que não tem acesso a essas informações todas, né, lembrando que há uma limitação muito grande à circulação de informações na Rússia. E o que ele disse, isso me impressionou um pouco, porque ele disse o seguinte, olha, o que está acontecendo na Ucrânia é uma tragédia. Ele falou isso com todas as letras. Né? O que está acontecendo na Ucrânia é uma tragédia. Aí, obviamente, ele vai completar dizendo que não nos deixaram qualquer escolha. Né? Então, a gente só está fazendo essa operação militar especial porque não nos deixaram escolhas. Então, é uma tragédia que nós não podemos evitar. É meio que é uma tragédia que está acontecendo na Ucrânia, a culpa é da própria Ucrânia e dos poodles dos Estados Unidos, fazendo referência, portanto, aos europeus. Ele disse que os europeus não passam de pets, né, de cachorrinhos, de poodles, né, das cadelinhas dos Estados Unidos. Então, com isso, portanto, ele encerra, né, a fala dele. Então, nada de recuo, nada de, vamos ver, negociação aí de repente e tal, absolutamente nada. A guerra, portanto, está totalmente de pé, está totalmente on, e há, portanto, mais uma vez, aquela expectativa de uma grande ofensiva que deve acontecer ao longo dos próximos dias no leste da Ucrânia. Esse balanço a gente fez ontem, se você não ouviu o episódio de ontem, ouve lá, porque a gente fez um balanço aqui sobre as vantagens e desvantagens que a Rússia tem ao iniciar, né, ou ao continuar essa guerra ali pelo leste da Ucrânia, Daniel. Tanguy, no dia de ontem nós falamos sobre uma conta que foi feita pelo Ministério da Economia da Ucrânia, em parceria com o Instituto de Economia de Kiev, destacando que o país já teria tido aí prejuízos na casa de 600 bilhões de dólares em infraestrutura, edificações, centrais de energia e assim por diante. E que seria muito difícil reconstruir toda essa infraestrutura, precisaria de muito dinheiro e qualquer tipo de ajuda internacional seria muito pequena diante do prejuízo que a Ucrânia está experimentando. E no dia de hoje, de maneira muito curiosa, o presidente do Banco Mundial, o senhor David Malpass, ele anunciou que está preparando, veja você, preparando um pacote de ajuda à Ucrânia de 1,5 bilhão. Quer dizer, a gente está falando de uma Ucrânia que tem prejuízos de 600 bilhões, mesmo que esse número esteja superestimado, tá? Mesmo que exista aí realmente uma inflação nesse número. Cara, que sejam 300. Ainda assim, é um descompasso muito grande. O Banco Mundial, que é uma organização de vulto, uma organização que tem peso, que tem capacidade financeira, está preparando um pacote de 1,5 bilhão de dólares. É só para ilustrar um pouco aquela discussão que nós tínhamos ontem, que socorros internacionais para a reconstrução, mesmo na época da Segunda Guerra Mundial, tão longe de ser um elemento que faz diferença. Se a gente pensar na própria Alemanha, quando ela foi reconstruída,
puxa, a cidade de Berlim tem edificações que estão sendo reconstruídas até hoje, quer dizer, décadas e décadas depois da eclosão da Segunda Guerra Mundial, da ocorrência da Segunda Guerra Mundial. Então, muito provavelmente, infelizmente, a reconstrução da Ucrânia certamente será um processo que deve durar algumas décadas, isso se a guerra acabar agora, o que não vai acontecer, e claro que a destruição se alongando, a tendência é que a reconstrução seja ainda mais demorada e ainda mais cara. E, Tanguy, eu queria trazer o tema Estados Unidos. Hoje tivemos um atentado terrorista na região do Brooklyn, eu queria ouvi-lo em relação a isso, mas antes de falar do atentado em si, eu queria destacar que hoje foi divulgado o índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos e que nos últimos 12 meses ele acumula uma alta de 8,5%. Eu disse 8,5% de inflação nos Estados Unidos nos últimos 12 meses, considerando aí a inflação até o final de março de 2022. É a maior inflação desde dezembro de 1981. Então, estamos falando de uma inflação nos Estados Unidos que continua subindo. No mês anterior, a inflação acumulada em 12 meses era de 7,9%. E agora saltou para 8,5% nos 12 meses anteriores. Isso aumenta a pressão sobre o Federal Reserve, sobre o Banco Central dos Estados Unidos. Existe o temor que uma alta da taxa de juros por lá muito forte, muito rápida, possa colocar a economia americana num quadro recessivo, eventualmente até num quadro de estagflação. Isso teve impacto sobre os mercados ao longo do dia de hoje, porque as expectativas elas têm se deteriorado em função dessa robusta, dessa fortíssima pressão inflacionária que os Estados Unidos têm vivido e que foi piorado agora com a crise da guerra entre Ucrânia e Rússia, a alta do preço dos combustíveis, a alta do preço da energia. Mas, Tanguy, sem perder de foco, nós tivemos aí um atentado, né, nos Estados Unidos na manhã dessa terça-feira. Pois é, Daniel, um negócio estranho, né? Porque até agora não está muito bem explicado o que aconteceu, mas só para a gente lembrar, né, a parte factual, para a gente conseguir fazer uma breve análise depois, num metrô que estava passando pelo Brooklyn, um homem, né, aparentemente colocou uma máscara de proteção contra gás e abriu alguma coisa que fez uma fumaça ali, parecia algum tipo de dispositivo para geração de fumaça, pegou uma arma, né, uma Glock aparentemente, e saiu Uma baleando, pistola, né, saiu uma atirou arma uma leve. pistola, exatamente, uma arma leve, exatamente, e atirou a esmo dentro do metrô e depois conseguiu fugir. Pelo menos 23 pessoas ficaram feridas, nenhuma morte, né? Então, assim, pelo menos uma notícia boa. E até agora não conseguiram encontrar essa pessoa ainda. E aí, Daniel, o que me chamou a atenção quando a gente fala sobre essa discussão em torno do atentado e tal, é que todo mundo tem falado em atentado, mas parece que a gente não continua para a palavra seguinte, né? A gente não fala em atentado terrorista. Basicamente, os Estados Unidos mobilizaram todos os recursos que normalmente eles utilizam para o atentado terrorista. Então, estavam lá dezenas de agências policiais, policiais fortemente armados, a inteligência. Estava todo mundo lá mobilizado para tentar entender o que tinha acontecido. Encontraram pistas importantes e tal. Não conseguiram pegar a pessoa ainda, não sabem ainda qual foi a motivação nem nada disso. Então, isso deve ser algo que deve evoluir ao longo dos próximos dias. Mas o fato é que existe um certo pudor em dizer que foi um atentado terrorista. E basicamente, assim, a impressão que eu tenho é que se encontrar o cara hoje ou amanhã ou depois de amanhã e ele for um muçulmano, vão falar assim, tá vendo? Isso aí, então era terrorismo. Não sendo muçulmano, se for um americano, por exemplo, ou se for alguém com traços ocidentais, muito provavelmente vão encaixar isso como um crime. Como um crime, enfim, pode ser crime de ódio, alguma coisa assim, mas me chama a atenção que a própria indefinição acerca do que é exatamente terrorismo, isso é uma discussão histórica, né? Não existe uma definição clara e universalmente aceita sobre terrorismo, acaba possibilitando que o atentado ele seja considerado terrorista ou não, não pelo ato em si, mas sim pela identificação de quem o cometeu. Então, é algo que certamente a gente vai acabar repercutindo mais ao longo dos próximos dias aqui no Petit Jornal, mas o fato é que Nova York, uma cidade absolutamente traumatizada com o terrorismo, não foram poucos atentados, ou as tentativas de atentados terroristas em Nova York, acaba mobilizando toda a sua estrutura para tentar encontrar o autor desses disparos no metrô de Nova York. E, aliás, aproveitando que a gente está falando sobre Estados Unidos, Daniel, o Biden hoje
falou com todas as letras que o Putin está fazendo na Ucrânia é genocídio. Essa palavra não tinha aparecido pela boca do Biden ainda, então apareceu agora. Né? Foi bastante ousado na declaração, dizendo que é genocídio, sim, senhor. Aliás, Zé Biden hoje ligou, Tanguy, para Boris Johnson. E primeiramente perguntou, e aí, Boris Johnson? Eu vi que você esteve lá na Ucrânia, estava fria lá, é seguro? Será que eu posso dar uma chegada lá para visitar o menino Zelensky? Será que podem cair umas bombas na minha cabeça? Porque achei você ousado ali gravando vídeo, conversando com populares. Boris Johnson, que hoje, Tanguy, foi informado pela Polícia Metropolitana que vai ser multado porque furou lá o isolamento da Covid-19. Veja você, a gente que já explorou bastante esse aspecto em oportunidades anteriores aqui do Petit Jornal. Mas falando agora da conversa entre Biden e Boris Johnson, falando mais sério, eles destacaram ao longo dessa conversa que eles intencionam aumentar, veja você, as sanções econômicas contra a Rússia. Eu não sei mais onde é que isso vai parar, parece que é uma coisa para a galera, porque eles destacaram a questão energética, querem auxiliar os países, particularmente os europeus, a eliminar a sua dependência da energia russa. Mas me parece uma daquelas declarações para a galera, sabe? Para mostrar, a gente continua aqui na atividade, a gente vai continuar sancionando esse Vladimir Putin, esse pilantra desse Vladimir Putin, porque nós somos valentes, nós somos corajosos. Lembrando sempre que os Estados Unidos já eliminaram as compras de petróleo russo e o Reino Unido também. É uma eliminação progressiva e tal, até o final do ano, mas já tem essa definição, enquanto a União Europeia continua ali batendo cabeça, uma parte quer a eliminação da importação de petróleo russo e uma parte não quer a eliminação, pelo menos por agora. Lembrando que eu estou falando de petróleo, não estou falando de gás. E, Daniel, mas sempre tem a raspa do tacho, né? O pessoal fala assim, a gente vai aumentar ainda mais as sanções e tal. Quem resolveu sair da Rússia hoje, Daniel, foi a Nokia. Ou seja, os russos vão ficar sem o jogo da cobrinha. A Nokia não é a empresa do tijolinho? É aquela empresa do tijolo? Isso. Tijolo. E a Nokia, Daniel, ela deu uma desistida da vida, sabe? Ela falou assim, esse negócio de competir com o celular tá muito complicado, muito difícil. Então a Nokia ela acaba sendo uma fornecedora importante, principalmente de infraestrutura. E é uma das principais fornecedoras de infraestrutura para a internet na Rússia. Então, é mais uma empresa que anuncia sair. É engraçado porque isso é muito, sei lá, Daniel, é muito 5 de março, né? Assim, lá no início da guerra tá todo mundo saindo e tal, e ninguém lembrou da Nokia, né? Ninguém lembrava da Nokia. E aí hoje a Nokia anunciou que finalmente vai sair, né? Vai retirar toda a sua estrutura, todo o seu enfim, toda a sua operação do território russo. E, Daniel, a Ucrânia fez uma deselegância hoje, viu? Não o pode presidente, ser. O presidente da Alemanha, o senhor Frank-Walter Steinmeier, anunciou que queria visitar a Ucrânia. Mas e a ele Ucrânia é falou pró-Rússia, assim, o Tanguy, sempre foi, pô. É envolvido então, lá com negócios da energia russa e tal. Sei lá, isso. eu ia ficar cabreiro de recebê-lo na Ucrânia. Então, mas eles não ficaram cabreiros, não. Ele falou assim, ô Steinmeier, faz o seguinte, não precisa vir, não. Ele foi lá para a Polônia, estava lá na Polônia sem freio, né? Enfim, entendendo o que a Polônia está fazendo, fez discurso lá e tal, mas a Ucrânia falou com todas as letras, não precisa vir. Lembrando que o Steinmeier, hoje ele é presidente da Alemanha, lembrando que presidente da Alemanha não é o equivalente a presidente do Brasil, tá? A Alemanha tem um sistema parlamentarista, então você tem o chanceler, que é o equivalente ao primeiro-ministro. O presidente ele tem muito mais uma função institucional, da estabilidade e tal, mas antes disso, o Steinmeier foi ministro das Relações Exteriores. E como ministro das Relações Exteriores, ele era um dos partidários daquela ideia de que não, a gente tem que conversar com Putin, a gente tem que debater com ele, a gente tem que trazer a Rússia para mais perto da Europa. Então a Ucrânia guarda um rancor, guarda uma mágoa, porque a gente estava avisando desde o início que tinha que isolar a Rússia e tal, e estava o Steinmeier lá, abraçado com Putin, conversando, super próximo do Sergei Lavrov e tal. Então, a Ucrânia disse, não precisa perder o seu tempo, não precisa gastar essa milha aí, pode ficar por aí, da Polônia mesmo você volta para a Alemanha e está muito bem visitado, nessa distância tá segura, pelo menos. Ô, Tanguy, eu vou ter que fazer uma pausa aqui na nossa gravação, porque Natuzaneri está tumultuando aí o chat. Como eu vou ter que editar depois esse podcast, ela tá aí... Ele tá botando pressão em você, cara. Tá botando pressão, rapaz, tá dizendo que vai fazer delação. Aí eu tenho medo, porque Natuzaneri tem informações sobre a minha pessoa. Então vai que ela começa a colocar aí no chat
um monte de coisa. O pior é que eu acho que agora ela foi embora. O pior é que eu acho que Não ela foi foi nada, embora. tá aí ameaçando ainda. Tá Ô, aí Daniel, mas aí ameaçando tem que ainda? ver se você não tem informações contra a Natuza, cara, que aí você ficaria tranquilo Eu também. tenho também, cara. Tem Ah, informações então. quanto a Natuza, é verdade. Mas, cara, com a Natuza eu tenho medo, porque é aquela coisa do. Como é que é? Mútua destruição assegurada, sabe como é? Ah. Então, eu Não, não e a posso. Natuza pode te queimar com todos os contatos dela, que convenhamos, já foi o Total, Congresso cara. Nacional inteiro contra você. A Natuza tá perguntando se eu tô com medo, mas Natuza, eu tô morrendo de medo, tô me cagando de medo aqui, Natuza. Pô, você Gente, ô, tem um monte de Natuza, informação. isso nunca aconteceu, tá? Dele parar a gravação aqui porque ele tá tremendo de verdade. Assim, ele tá É, preocupado de verdade. você vê, a gente tá aqui fazendo a gravação, podcast, gravando aqui o podcast. Eu vou ter um trabalho, Tanguy. Depois ficar editando esse podcast, fazer um corte Ah, agora mas aí você enorme. deu confiança pra Natuza, né? É Aí verdade, é é o ônus, né? verdade. Ó, então vou fazer o seguinte, ó, vamos terminar o podcast. Se ela esperar, não sei se ela vai esperar, porque ela é uma pessoa muito ocupada. Se bem que ela é uma pessoa noturna, né? Natuza Neri tem programa até 11h30 da noite, que é o programa lá do Papo de Político, que ela tá sempre mandando mensagem, tem que me assistir, Papo de Político, que aliás é um programa muito bom, muito bom. Menos quando a Natuza canta, né? Quando a Natuza Ah, é? canta, aí não é muito bom, não, cara. Ela tá Ela onde, tem, cara? Ela tá no avião, disse que tá vindo pro Brasil, tá onde? ela tá em Boston, Massachusetts. É Ah, entendi. uma mulher chique, né, cara? Uma mulher elegante. Foi lá pro Brazil Conference, né? Tá lá nos States. Tem que veja você, rapaz. Entendi, entendi. Maravilha, foi bom, Natuza. Conta aí como é que foi lá a experiência em Boston. A Natuza sabe que o Petit Jornal praticamente nasceu por lá também, Daniel? É verdade. Acho que ela não sabe, não, cara. Se bem que eu acho que o Petit Jornal nasceu em New Hampshire. New New Hampshire, acho que é Hampshire. mais É tudo preciso. Boston. É tudo Boston, né? Massachusetts. É. Massachusetts. Ai, gente. Ai, vamos lá, vamos retomar a gravação aqui, Beleza. Tanguy. Aí Natuza, depois eu Natuza, edito. para de ameaçar o rapaz aí que a gente tem que terminar de gravar. Daqui a pouco a gente bota pra dentro da live aí, dentro do avião mesmo. Não tem problema não. Vamos lá, Daniel. A gente Deixa que eu terminou de retomo aqui. falar. Eu vou Então, retomar aqui. vai lá, vai lá. Agora, Tanguy, no dia de hoje, a Airbus, veja você, cara, pediu pelo amor de Deus para que sejam suspensas as sanções russas em relação ao titânio. E eu achei muito interessante que a Airbus ela utilizou o seguinte argumento: olha, se vocês não suspenderem as sanções russas em relação ao titânio, que proíbem a gente de importar o titânio da Rússia, vocês vão arrebentar a indústria aeroespacial europeia, mas, ao mesmo tempo, não vai ter impacto nenhum na Rússia. Olha isso. Eu achei esse argumento, no mínimo diferente. Ó, não vai dar nada na Rússia, a Rússia vai cagar baldes para isso, mas em compensação, você vai arrebentar aqui o nosso negócio. Então, a Airbus, Tanguy, pediu, pelo amor de Deus, para que sejam suspensas as sanções contra a importação de titânio, claro que é utilizado como matéria-prima na produção de aeronaves pela Airbus. E, Daniel, os Estados Unidos, aproveitando que a gente está falando sobre Estados Unidos aí, os Estados Unidos anunciaram, por meio do Pentágono, que vão fazer uma reunião com todos os grandes produtores de armas dos Estados Unidos para ver qual é o ratatá que a gente consegue fazer para abastecer a Ucrânia. Então, lembrando, a gente já falou sobre isso, os Estados Unidos estão separando uma grana forte para mandar ajuda militar para os Estados Unidos, e a reunião ao longo dos próximos dias, portanto, intermediada pelo Pentágono com as principais fabricantes de armas, é o que a gente pode mandar para lá. Então é pacote de maldade, Daniel, para o Putin ficar bolado lá, porque os Estados Unidos estão se organizando para, liderado pelo governo americano, fazer esse envio. E, Daniel, para você ver como é que a guerra, né, é um negócio de fato global, você sabe quem resolveu se meter agora, Daniel? Nova Zelândia. Rapaz, a Nova Zelândia, ela tem Rapaz, dificuldade não, de participar do negócio desse. Nova Zelândia não, cara. Nova Zelândia não tem condição, não dá. Nova Zelândia não tem condição. Ô, Daniel, a Nova Zelândia, eu acho que ela estava assim, porque ela estava falando assim, pô, se a guerra for rápida, não dá nem tempo de eu chegar, né? Porque a distância, convenhamos. Mas a Nova Zelândia anunciou que vai mandar 50 soldados para a Europa, não para a Ucrânia, óbvio, mas vai mandar 50 soldados para a Europa para ajudar no auxílio aos ucranianos. Tá? Tem que, você gente, falou 50 mil, não foi? Não, 50 mesmo. Mas 50 do tipo que cabe num micro-ônibus, é isso? Não, Daniel, 50 mil, aí eu estaria falando da população neozelandesa inteira. Não, tô falando 50 mesmo. Certo, só 50 mesmo, né? Você não leu errado. Deixa eu conferir aqui. Não, 50 mesmo, Então Daniel, tá, ok. 50.
Mas eu acho que micro-ônibus você exagerou. Um ônibus. Vamos botar assim, um Um ônibus. ônibus, um ônibus, tem razão. Um ônibus vai. Mas aí, na verdade, o ponto, Daniel, é que é um movimento extremamente raro, né? Nova Zelândia a gente não vê arrumando treta com ninguém, tá lá, né? Enfim, absolutamente isolado de todo mundo. A Nova Zelândia é longe da Austrália. Pô, para um país ser longe da Austrália, meu amigo, você tem que ser muito longe Rapaz, do sei resto bem do planeta. disso. É longe, tem que pegar um voo e o voo demora horas entre um e Pois é, outro. exatamente. Mas, Daniel, vamos falar de Polônia? Ah, lógico, mas Vamos como falar de não falar Polônia. de Polônia, um dos nossos temas prediletos? Pois é. Daniel, a Polônia, ela estava com um problema de divórcio, tá? Ela estava se divorciando da União Soviética ainda. E a União Soviética construiu um complexo, né, um prédio enorme, que era para uso do governo soviético no ano de 1974 em Varsóvia. Na época, naturalmente, que a Polônia fazia parte, né, da zona de influência soviética. A União Soviética, em 1974, construiu, portanto, um prédio enorme para a utilização do governo, né, na capital polonesa. Quando a União Soviética acabou, a Polônia fez toda uma negociação com a Rússia, né, com a Rússia já pós-soviética, para fazer uma troca. Então falou assim, olha, você me dá esse complexo de prédios aqui, que eu vou poder usar para o governo e tal, e eu te cedo outras 9 propriedades dentro de Varsóvia. Foram escolhidas as 9 propriedades, foi feita a negociação, o que fica com você, o que fica comigo. A Rússia agradeceu, tomou posse dessas 9 propriedades, mas não desocupou o prédio. Aí a Polônia ficou puta com isso e falou assim, ô Rússia, você tá achando que eu tô com cara de otária, né? Porque você pegou as 9 propriedades, mas o prédio que você ia ceder para mim continua com você. Aí agora, Daniel, você sabe que a Polônia ela tá perdendo noites de sono, revirando na cama, pensando qual é a próxima maldade que ela pode fazer, o que ela pode fazer para irritar mais a Rússia. E o que ela fez agora foi não apenas retomar na marra, né, esse complexo de prédios, que aliás ganha o nome de Ninho de Espiões, né, Ninho dos Espiões, porque é onde, enfim, se imagina que os espiões russos ficavam exatamente para espionar Varsóvia, enfim, durante a Guerra Fria, e mesmo durante a década de 90, depois da Guerra Fria, e não apenas retomou o prédio, Daniel, como resolveu retomar o prédio e entregar exatamente para os refugiados ucranianos. Simbolicamente, o que ela está dizendo é o seguinte: estou tomando uma propriedade que era russa até esse momento, tudo bem que eu tinha lá minhas questões, eu já tinha cedido territórios em troca e tal, né? Eu tinha cedido propriedades em troca, dane-se, né? Peguei esse território de volta para mim e agora estou entregando na prática para a Ucrânia, porque eu quero ver os russos irritados. O que eu faço para a Rússia ficar irritada? Eu entrego isso aqui para os refugiados ucranianos, Daniel. Então, aqui vamos falar sobre oligarcas. Por favor, solta a vinheta aí, faz favor. Tanguy, você sabe que o Zelensky usa o Telegram, né? Aquele aplicativo de mensagens. Ele tem lá um grupo no Telegram que ele vai mostrando as novidades da guerra, o que ele está fazendo, o que está acontecendo. E o Zelensky, Tanguy, postou uma foto, né, que parecia ser o Viktor Medvedchuk, né, e que é um político e oligarca ucraniano pró-Rússia. Veja você, existem oligarcas ucranianos. Tanguy. Olha aí, olha a reviravolta. E nessa fotografia ele estava algemado e estava sendo colocado ali que a inteligência ucraniana havia realizado uma operação especial e tinha capturado esse oligarca pró-Rússia. Ato contínuo, o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, disse que não podia confirmar nem negar a prisão do Medvedchuk, o que não é um bom sinal, né? Se não pode nem confirmar nem negar, é Alguma muito coisa tem. provável que alguma coisa está acontecendo e que o rapaz talvez tenha sido capturado. Então, no dia de hoje, tivemos um oligarca ucraniano capturado pela Ucrânia porque ele é pró-Rússia e o porta-voz do Kremlin não negou nem confirmou que o oligarca ucraniano pró-Rússia tenha sido capturado pela própria Ucrânia. Veja você. Maravilha. Tá simples a situação e aparentemente o Putin, assim, se for confirmado mesmo, o Putin vai ficar chateado, né? Porque aparentemente o cara é ponta firme do Putin, né? Pois é, ele é ponta firme do Putin e seria justamente um dos homens influentes ali na Ucrânia, capaz de ajudá-lo muito nessa operação militar especial, como o Kremlin chama. E um outro aspecto que eu queria destacar, Tanguy, você já imaginou engarrafamento de jatinhos? Pois é, mas está tendo engarrafamento de jatinhos em Dubai. Porque o que acontece? Os oligarcas pegaram os jatinhos, falaram, tira dos lugares aí, porque a gente pode ser sancionado, o jatinho pode ser congelado, capturado, arrestado. Vamos levar para um lugar seguro. Resolveram levar para Dubai, porque Dubai recebeu todo mundo de braços abertos.
É verdade que seu Erdogan está tentando também atrair uns jatinhos. Seu Erdogan, aliás, a gente qualquer hora vai ter que explorar um pouco melhor, porque ele manda armas para a Ucrânia e recebe jatinhos de oligarcas russos. Eu acho isso, no mínimo, exótico. O nome disso é Né? simpatia, Daniel. É um homem simpático que faz amizade com os outros. Entendi, mas o fato é que os oligarcas russos mandaram os jatinhos todos para Dubai e Dubai não tem onde botar mais tanto jatinho. Porque tem um problema, os jatinhos não podem voar. Vai voar de Dubai para onde, Tanguy? Vai voar É, para não, lá para onde? porque é tão pequeno também que se decolar já sai do espaço aéreo, né? E aí já dá problema. Pois é, e existe ali toda uma restrição, e existe um temor mesmo, que dependendo de onde esses jatinhos pousem, eventualmente você tem ali algum tipo de restrição de circulação. Então, Dubai está com um problema sério, um problema grave, que é restrição ali de espaço para tanto jatinho. Então, Tanguy, se você quiser levar o seu jatinho para Dubai, talvez você tenha um pouco de dificuldade, talvez tenha algum tipo de problema no que diz respeito à acomodação do seu belo jatinho. O Tanguy tem um Gulfstream 300, né, Tanguy? Esse é o seu Eu jatinho. tenho, eu tenho o quê, Daniel? Um Golf quê? Gulfstream. Ah, Gulfstream, Gulfstream. Gulfstream Entendi. 300, Isso tá no que é nome bem bacana. tá no nome da holding Petit Jornal lá nas Ilhas Tá. Caimã? Porque eu Não, não tive posse o ainda. rapaz, eu já te disse que a holding do Petit Jornal é nas Ilhas Virgens Britânicas. Ilhas Virgens Você Britânicas. Eu sempre confunde confundo. sempre, cara. É E isso. tá lá, é Petit Perdão. Corps. O nome é Petit Petit Corps. Corps. Aí É. tem um jatinho lá. O jatinho tá onde? Só pra eu saber. Ah, mas no momento eu não posso dizer, porque é questão de segurança. É para sua segurança, eu não vou Pra minha contar. segurança. Para Ah, sua ufa. segurança. Entendeu, Tanguy? Entendi. Olha, mas vamos fazer aqui o nosso agradecimento E vamos. tradicional aos apoiadores do Petit Jornal. Sem vocês, não seria possível manter o nosso projeto de pé. Então, fica o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa gratidão, porque realmente os apoiadores do Petit Jornal fazem toda a diferença. E fica o convite para quem ainda não for apoiador se tornar lá no site do podcast, petitjornal.com.br. Tem uma seção Apoio Petit com várias alternativas. Você pode ser apoiador no Brasil, no exterior, pode fazer Pix, pode fazer PicPay. O que não faltam são alternativas para você apoiar o Petit Jornal. É isso. E convidar também para o nosso outro projeto, que é o Petit Cursos. Aliás, hoje a gente está gravando um pouco mais tarde, né, Dani? A gente está terminando de gravar esse episódio aqui na terça-feira, 12 de abril. São 23 horas e 38 minutos. Não é o horário da família tradicional brasileira tá ouvindo, né, transmissão, podcast e tal, mas é o horário que a gente está terminando, porque aqui é trabalho, né, Daniel? Um pouquinho antes a gente estava exatamente dando uma aula, a primeira aula do curso do que é feita a estabilidade mundial, no qual a gente fazia um balanço sobre a importância ou não que as organizações internacionais têm na construção dessa estabilidade global. Esse é um curso no qual a gente, como sempre, tem 4 aulas, então se te interessar, acessa lá o nosso site, petcursos.com.br. Lembrando que se você entrar nesse curso, você tem acesso a todo o nosso portfólio de cursos já oferecidos. Tem curso sobre tudo que você possa imaginar, curso sobre Alemanha, curso sobre Índia, curso sobre Rússia, curso sobre Oriente Médio, curso sobre Mercosul, tecnologia e política, curso sobre Balcãs, né? O curso que só de você ligar na tela, a bala já começa a voar. Tá tudo lá e você não precisa escolher. Tornando-se aluno do Petit Curso, você passa a ter acesso automaticamente a todos os cursos, porque o sistema, Daniel, é de streaming. Então, acessa lá www.petcurso.com.br, que eu tenho certeza que vai te interessar. Daniel, até mais ver, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Rapaz, hoje vai dar trabalho para editar, hein? Vai dar Vai, mas trabalho, hein? aí, sabe de quem que é a culpa, de quem que é a culpa disso aí? De quem que é? É sua, que dá confiança. Você dá confiança, Daniel. Rapaz, não é confiança, é medo. Eu tenho É medo medo? mesmo. Vai que a Natuza começa a abrir a caixa de ferramentas, rapaz. Eu vou ficar preocupado, rapaz. Cadê ela? Cadê ela? Não voltou não, cara? Eu acho que ela entrou no avião. Deve Aí estar ela tava voltando. sem fazer nada lá, tava entediada lá no Ela avião, devia antes do avião decolar. estar no salão de embarque do aeroporto, sabe aquela coisa, esperando o avião e tal. Aí falou: tô aqui sem fazer nada. Tô vendo que tá Vou rolando a encher o live saco, do vou Petit. infernizar a vida de alguém. Deixa eu estragar o podcast dos outros aqui. É isso. Pena que ela não tá aí, porque senão a gente já botou ela pra dentro na live mais uma vez, né, cara? Ela é ótima. Cadê, cara? Não dá pra puxar ela? Não, ela não deve estar assistindo, não. Senão ela Eu acho que ela não tá estaria mais respondendo aqui. assistindo. Acho que senão ela já estaria comentando, já estaria falando. Tô aqui. Mas eu acho que ela não tá mais.
O pessoal tá dizendo pra gente mandar o episódio pro Cristiano Botafogo, cara. Cristiano Botafogo, em 3 minutos e 42 segundos, ele editava isso aí, ficava melhor do que a gente Pô, mas fazendo não em é, 2 cara. horas. Aliás, o Cristiano Botafogo tinha que entrar na live aqui qualquer dia, cara. Inclusive Tinha, para tinha a mesmo, gente tinha mesmo. conversar, para a gente trocar as ideias. É verdade, A gente vou. podia fazer uma reunião pública. Uma reunião pública. É. Pauta. Com É verdade. ideias. Vou Com mandar mensagem pra ele. ideias. Cristiano Botafogo deveria participar aqui das reuniões do Petit Jornal. É isso. Gente, agradecer o pessoal que comprou selos aí. Muito obrigado. Daniel, tá bom, né? Vamos editar esse negócio aí? Você vai ter trabalho, tem que fazer a thumb ainda, Então, beleza, mandar o Tanguy. textinho. Beleza. Valeu, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.